Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade àquela nossa conversa e reflexão sobre a ADI 7042. A ideia é estudar a teoria a partir de um caso concreto, analisando conceitos teóricos com aplicação prática, refletir sobre o direito constitucional e, no caso, o direito administrativo correlacionado. Se ontem nós estudamos essencialmente a medida cautelar dentro do controle de constitucionalidade concentrado, a ideia hoje é analisar de forma mais profunda os artigos suspensos. Aqueles que assistiram ao bate-papo anterior sabem que nós analisamos alguns pontos a respeito da legitimidade exclusiva do Ministério Público e a interpretação conforme. Porém, hoje nós iremos aprofundar essa questão. A ideia aqui, pessoal, é analisar de forma crítica e descritiva toda essa questão, apresentando para vocês o problema, como deve ser respondido em concurso, mas também exigindo de você uma reflexão sobre o caso. Eu costumo dizer para todos os meus colegas, depois que você alcançar o seu tão almejado sonho de ingressar numa carreira jurídica, não pare de estudar, não pare de estudar. Procure novas doutrinas não mais focadas em concurso público, doutrinas que te tragam reflexão. Seja um pensador do direito, reflita sobre suas premissas. Trabalhem não só um posicionamento dogmático que parte de premissas inabaláveis, não. Trabalhe o pensamento zetético, o pensamento problemático. Reflita que você é um ser falível e pode sim mudar de opinião. Nesse cenário, pessoal, eu gosto muito mesmo, de trabalhar com mapas mentais. Me faz bem e me ajuda a raciocinar. Aqueles que tiverem interesse de baixar o mapa mental que eu vou apresentar aqui hoje, por favor, QR Code na tela, é só mirar para ele que você vai ter à sua disposição os mapas mentais que nós iremos trabalhar no nosso bate-papo de hoje. Então, pessoal, começando aqui com a análise da decisão em si. Uma dica rápida, lembrem que somente a decisão cautelar concessiva da medida pleiteada é que vincula os juízes, tribunais e também a administração pública. Se o Supremo Tribunal Federal indeferir, não há efeito vinculante. Não significa que a lei foi considerada constitucional, por exemplo, perfeito? E o juiz, no caso concreto, pode analisar de forma incidental se aquela situação implica na inconstitucionalidade ou não da lei. Feito isso, pessoal, direto ao ponto. Na medida cautelar, constou expressamente, olhem lá, conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao caput e parágrafo 6º-A, 10C e 14 do artigo 17 da Lei 8429/92, com redação dada pela Lei 14.230, no sentido de existência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa. Então, o ponto de partida é compreender isso aqui. E recordando de ontem, nós vimos que hoje o Supremo trabalha com técnicas que são intermediárias ao binômio constitucionalidade e inconstitucionalidade. E uma das técnicas é exatamente a interpretação conforme, que pode, inclusive, ser utilizada em sede de medida cautelar. Nesse contexto, o Supremo, por meio da ideia de que norma não é sinônimo de lei, interpretou a questão dando a esse dispositivo legal uma interpretação compatível com a Constituição. Perfeito? Então, vamos agora descobrir quais são esses dispositivos que tratam dessa decisão que nós acabamos de citar para vocês. Olhem só, está aqui na tela, artigo 17. A ação para aplicação de sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei número 13.105, salvo disposto nesta lei. O parágrafo 6A, ele trata das tutelas provisórias. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos do Código de Processo Civil. O 10C vai dizer, após réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal,
apresentada pelo autor. E parágrafo 14, sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Então é importante que você tenha em mente o seguinte, que aqui o Supremo promoveu uma interpretação conforme, uma interpretação no sentido de que a legitimidade é concorrente. Compreenda isso. O Supremo em si não suspendeu a norma, ele simplesmente disse, olha, o produto da interpretação do artigo 17 existe legitimidade concorrente entre Ministério Público e a pessoa jurídica interessada, que foi lesada pela conduta em si. É muito importante que você entenda isso. Por quê? Porque exatamente nos termos da decisão, foi concedida interpretação conforme. Então, o artigo 17, parágrafo 6º-A, ele deve ser lido no sentido de que tanto o Ministério Público quanto a pessoa jurídica interessada pode requerer a tutela provisória. O artigo 17, 10c, tem que ser lido que após a réplica do Ministério Público ou da pessoa jurídica interessada, o juiz proferirá a decisão. E o parágrafo 14, sustento eu, que, sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada caso tenha sido ajuizado pelo Ministério Público. Agora, se foi ajuizado pela pessoa jurídica, o Ministério Público participará como fiscal da ordem jurídica. Perfeito? Entenderam isso? Agora vamos a uma reflexão. Analisando a probabilidade do direito, e mesmo discutindo aquela ideia de conveniência política que nós falamos na aula passada, será que é possível imaginar que esse artigo 17 aparentemente viola a Constituição? Bom, pessoal, agora eu quero refletir com vocês. O ponto de partida é refletir o seguinte: Acesso à Justiça. Esse livro é espetacular e você tem que ler no seu percurso acadêmico. Pode ser que não seja o momento agora, você está prestando concurso, mas passado o concurso, você tem que ler esse livro. Acesso à Justiça, Mauro Capelletti, Brian Garf, editora Sérgio Antônio Fabris. Vejam só, tradução Ellen Grace. Vejam só, pessoal, por que esse livro é importante? Porque ele vai incutir na sua mente uma reflexão de que o simples acesso formal à justiça não é compatível com a ordem constitucional. A ordem constitucional vai exigir o quê? Um acesso à ordem jurídica justa. E quando nós falamos acesso à ordem jurídica justa, é muito importante lembrar daquelas lições do professor Marinoni, no sentido de que a tutela jurisdicional tem que ser adequada, tem que ser prestada em tempo razoável, portanto, tempestiva, tem que ser efetiva no sentido de garantir ao titular do direito a satisfação idêntica àquela que se não fosse necessária a demanda judicial. Essa é a ideia de acesso a uma ordem jurídica justa. O nosso sistema constitucional processual tem que garantir ao cidadão o quê? Que a ordem jurídica acessada por ele trará uma resposta adequada ao seu problema. Show de bola? Esse é o ponto de partida e esse livro nos faz refletir muito sobre isso. Nesse livro, os professores Mauro Capelletti e Brian Garf vão estabelecer ondas de acesso à justiça e a segunda onda, essencialmente, que nos interessa, é uma maior representação no que tange aos direitos difusos. Poxa, pessoal, aqui é muito legal. Eu questiono a vocês o seguinte: a probidade administrativa seria um direito difuso? Sim. Se sim, ele decorreria de qual fundamento constitucional? Em qual dimensão de direito fundamental surgiria a probidade administrativa? Você já se perguntou sobre isso? Bom, então vejam só, quando nós trabalhamos as dimensões de direitos fundamentais, lá na terceira dimensão, nós falamos muito dos direitos relacionados à solidariedade, à fraternidade, aqueles direitos que pertencem a todos, mas a ninguém exclusivamente, os direitos meta-individuais. E a ideia é refletir se existe um direito fundamental à probidade administrativa. Vocês sabem que essa questão ela pode derivar do artigo 37 caput da Constituição Federal. Muitos administrativistas, a partir da ideia do famoso LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
eles vão dizer que desta ideia surge o princípio constitucional da probidade administrativa. Mas vejam só, eu vou ir além disso. Eu vou sustentar que a probidade administrativa é mais do que um simples princípio constitucional da administração pública. A minha ideia é que a probidade administrativa é um direito fundamental do cidadão que pode ser exigido de forma positiva e negativa por parte do cidadão em face do poder público. Negativa ou de defesa, no sentido de que o cidadão tem o direito de exigir que nenhum gestor público pratique atos contrários à ideia de honestidade, atos contrários à ideia de legalidade, atos contrários à ideia de princípios constitucionais da administração pública. Esse é o sentido de defesa do direito fundamental à probidade. Só que eu tenho um segundo sentido, o direito protetivo da probidade, ou seja, o direito prestacional. Essa era a palavra que travou aqui, que bosta, né? Protetivo ou prestacional, direito prestacional, a feição prestacional do direito fundamental à probidade administrativa. O que é isso, pessoal? O cidadão também pode exigir do Estado que garanta uma série de condutas ativas que tenham por finalidade prevenir e coibir a prática de eventuais atos de desonestidade, de ilegalidade, de imoralidade e assim por diante. Então, nesta minha ideia, a probidade administrativa teria uma feição de um direito fundamental de defesa e, ao mesmo tempo, de prestação ou prestacional. É a famosa multifuncionalidade dos direitos fundamentais, tão estudada, por exemplo, pelo brilhante constitucionalista professor Ingo Sarley. Perfeito? Então, olhem só, pessoal, nesse cenário, você poderia me contestar, professor, mas qual é o fundamento da probidade como direito fundamental? Senhores, é muito comum nós ouvirmos que todos os direitos fundamentais, ou a grande maioria deles, decorre da cláusula geral da dignidade da pessoa humana. Perfeito, excelente. Mas vejam só, essa é uma ideia talvez universal. Se nós pensarmos os direitos fundamentais como devem ser pensados a partir da nossa Constituição, fazendo aquela distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos, olha que sensacional isso. Eu posso dizer que também pode ser uma cláusula geral que serve como fonte a outros direitos fundamentais, a cidadania. A cidadania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E, se nós pensarmos, a cidadania é fundamental para o desenvolvimento da nossa própria autonomia. Nesse cenário, o direito fundamental de probidade deriva da essência do direito de cidadania. Essa é a minha ideia. Pois bem, por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso porque se a probidade ou o direito à probidade é um direito fundamental de defesa e prestacional, que deriva da própria cidadania como fundamento da República Federativa do Brasil, a ideia de retirar do seu conteúdo já densificado entes que tenham legitimidade para proteger esse direito viola, sim, a Constituição. Nesse cenário, por mais que se reconheça a importância da instituição do Ministério Público, e eu já fui promotor de justiça, inclusive, é uma instituição fundamental à nossa ordem constitucional e à nossa ordem democrática, isso não desmerece o Ministério Público se nós concedermos, ampliarmos a legitimidade no caso das ações de improbidade, como já era antes da nova lei 14.230. A pessoa jurídica interessada, que foi lesada, é evidente que ela tem todo o perfil constitucional adequado para defender o direito fundamental à probidade. Afinal, ela é essencialmente a destinatária desse direito fundamental. E cuidado, pegadinha de concurso, não confunda titular do direito fundamental, que é o cidadão nesse caso, com o destinatário, que é aquele que é um dos que deve cumprir o direito fundamental à probidade. A administração pública é essencialmente esse destinatário. Então, sensacional, pessoal. Esse é o raciocínio. Vocês viram?
nós iniciamos a reflexão da construção da ideia da probidade como um direito fundamental. Em síntese, verificamos que a probidade é um direito fundamental no sentido de que decorre da cláusula geral da cidadania. Da cidadania. E tem como essência defesa e prestação. Defesa na punição, defesa na proibição, prestação no sentido de criar mecanismos para prevenir. Por quê? Porque no final de tudo isso, o que vai ser desviado é essencialmente aqueles recursos que dentro de um contexto de Estado social irá promover o mínimo existencial necessário ao próprio desenvolvimento da autonomia e, portanto, direito fundamental à dignidade. Caramba! Olha como que tudo isso correlaciona, pessoal. É por isso que eu falo. O direito constitucional ele é apaixonante. Ele faz os instrumentos, as técnicas, os institutos, tudo isso se correlacionar. Show de bola? Pegaram isso sensacional. Agora, olhem só. A nossa decisão também suspendeu, vejam só, agora é diferente. Suspendeu os efeitos do parágrafo 20 do artigo 17 da Lei 8429/92, com redação dada pela Lei 14.230 em relação a ambas ações diretas de inconstitucionalidade, porque nós tivemos uma ação que foi ajuizada e foi reunida para julgamento em conjunto, porque o objeto era muito similar. Vejam só, o que diz esse parágrafo 20? A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-la judicialmente, caso este venha a responder à ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. É muito legal isso. Então, olhem só, no mesmo contexto, na primeira hipótese de interpretação conforme, nós analisamos muitas questões relacionadas ao direito fundamental e eu sustentei aqui que existe um direito fundamental à probidade. Show de bola? Decorrente da cláusula da cidadania. Agora é uma questão mais técnica. Entenda o contexto da lei de improbidade administrativa. É muito legal debater essa lei porque você escuta posições distintas dentro de um mesmo contexto. E às vezes até mesmo posições apaixonadas, né? E em discussão com o colega, nós estávamos refletindo se essa Lei 14.230 refletia verdadeiramente um efeito de revanche por parte do legislador, considerando o número de condenações no contexto da lei de improbidade anterior à mudança legislativa. Se seria um verdadeiro efeito backlash no sentido de o legislador, junto, é claro, com o poder executivo, mudar a lei para alterar aquela posição um tanto quanto precipitada do poder judiciário. Seria mesmo isso efeito backlash? Um efeito de revanche? Bom, particularmente eu acho que não, no seguinte contexto. Não posso dizer que é esse efeito, porque esse efeito ele está mais correlacionado com aquelas decisões do Poder Judiciário precipitadas que envolvem aqueles desacordos morais relevantes, sensíveis. E aqui não é propriamente um desacordo moral sensível. Aqui se trata de uma lei que visa proteger a probidade administrativa. Embora a probidade tenha, sim, um valor moral axiológico, eu acho particularmente que pode até ser uma forma de se responder a inúmeras condenações, de se responder àquilo que vem se chamando de administração do medo, que o administrador não consegue realizar as suas atividades. Mas propriamente efeito backlash, eu acho que está um pouco distante do conceito teórico deste efeito. Pois bem, e nesse cenário, você sabe, a nova lei passou a punir exclusivamente condutas dolosas. Dolosas. Lembrando que, quando da alteração da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que houve uma publicização lá, foi acrescentada a ideia de que o agente público só poderia ser punido em caso de dolo ou erro grave, erro grosseiro, né? Ou culpa grave.
A lei agora é contundente, só dolo, só dolo. E exatamente por isso o parágrafo 20 vem nesse cenário. Olha, se o cara que está respondendo por improbidade administrativa, ele praticou o ato em virtude de parecer da assessoria jurídica atestando a legalidade, ele tem o direito de ser o quê? Defendido judicialmente por essa assessoria que prestou. Ocorre que, pessoal, nós sabemos daquela eterna discussão. O procurador do estado, município, ele tem autonomia para fazer o parecer? Em princípio, existem vários modelos de pareceres, pareceres vinculativos, pareceres de orientação, entre muitos outros. Mas a ideia é que a cada dia o procurador ele vai ganhando certa autonomia para ele elaborar um parecer em consonância com as normas constitucionais e não simplesmente com o interesse do agente que detém o cargo público num determinado momento histórico. Nesse sentido, o dever do procurador é para com a pessoa jurídica e não para com aquele indivíduo. Nesse contexto, esse dispositivo estaria contrariando a própria função institucional das assessorias, né? E exatamente por isso há sim uma probabilidade, e não só política, mas jurídica também, de se considerar inconstitucional esse dispositivo. E por fim, olhem lá, nós temos ainda na decisão suspender os efeitos do artigo 3º da lei 14.230. Reparem que esse artigo está dentro da lei e não está inserido propriamente na lei de improbidade. O que diz esse artigo? No prazo de 1 ano, a partir da data da publicação desta lei, o Ministério Público competente manifestará interesse no prosseguimento das ações por improbidade administrativa em curso, ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso. No prazo previsto no caput desse artigo, suspende-se o processo, observado o disposto no artigo 314 do Código de Processo Civil. Não adotada a providência descrita no caput desse artigo, o processo será extinto sem resolução de mérito. É uma questão interessante, por quê? Porque o artigo 3º, ele é uma verdadeira norma de transição. Ele vai regular exatamente o quê? Ele vai regular essa situação na qual ocorre uma perda superveniente da legitimidade. Porque antes da Lei 14.230, a pessoa jurídica lesada tinha legitimidade. Pós a lei não teve. O que acontece com essa perda superveniente da legitimidade? É complexa a questão. Por quê? Porque será que essa legitimidade teria que ser analisada exclusivamente no momento do ajuizamento? Ou essa lei nova que retira a legitimidade, ela se aplica imediatamente? Respeitam-se os atos praticados? Então, para evitar tudo isso, o artigo 3º trouxe essa norma de transição. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar conforme a Constituição o artigo 17 da lei, ele automaticamente tinha que suspender o artigo 3º. Professor, nossa, é meio que quase aquela ideia de declarar inconstitucional uma norma, uma interpretação conforme e arrastar a inconstitucionalidade para as outras? Sim, aqui esse dispositivo estava impugnado, então não há essa necessidade desse raciocínio, mas é um raciocínio interessante. Perfeito? Pessoal, aqui eu encerro essa nossa conversa, espero que tenha sido proveitosa a todos vocês. A ideia é estudar o direito de uma forma diferenciada, é aprender e solidificar conhecimentos a partir de casos concretos. Não se esqueçam, para você passar em concurso, para você ser um juiz que efetivamente atua com compromisso à Constituição e à Justiça, para você ser um promotor que atua com compromisso à ordem jurídica justa, um defensor público que luta pelos direitos daquelas pessoas que são financeiramente hipossuficientes e assim por diante, ou pobres, para você ser um cara que efetivamente realiza o direito, não basta simplesmente decorar leis, decorar doutrinas e decorar jurisprudência. É muito importante isso, sim, sem dúvida, para você passar no concurso. Mas não deixe de estudar, estude muito, muito mesmo, reflita sobre as questões. Você passou no concurso, você tem ampla capacidade de refletir por si só a respeito da interpretação da lei.
busque doutrinas que te tragam essa reflexão. Show de bola? Um grande abraço a todos e até a próxima.